E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu curso de escrita gratuito aqui no YouTube. Eu sou o Renato Marques e eu vou lhe ensinar de graça o que muita gente cobra para poder te ensinar. Eu ia fazer bonitinho, com uma câmera, um microfone e tudo mais, editadinho, com PDF, mas eu estou absolutamente sem tempo. Então, eu vou fazer da forma mais arcaica, bruta possível, mas com um excelente conteúdo. Então vai ser feio, vai ser assim mesmo, vai ser no Zoom, mas você vai aprender e com certeza vai poder evoluir dentro da escrita. Questão é, muitas pessoas, apesar de terem passado pela escola, pela faculdade, às vezes pela uma pós, por um mestrado, não se sentem seguros na hora de escrever. Escrever uma tese, uma mensagem no WhatsApp para um cliente, um e-mail mais formal, um texto no Instagram. Então, este curso aqui é um curso prático, é para você aprender a escrever com segurança, certo? Chegar a fazer um texto, saber que as vírgulas estão certas, que a concordância está correta, e muito mais importante, saber que a mensagem que você queria passar foi transmitida. Um texto gramaticalmente perfeito pode ser um texto bosta, pode ser um texto ruim. Assim como um texto com alguns erros, com alguns desvios de gramática, ainda assim pode ser um excelente texto. Então, eu vou pegar na sua mãozinha, vamos começar do zero, do básico, e eu vou te ensinar de graça o que você talvez tivesse que pagar num curso por aí. Inclusive cursos bons, tá? Não estou falando para você não comprar curso nem nada. Só estou falando que isso daqui vai ser suficiente para você escrever com segurança. Eu vou pegar muito conteúdo desta gramática bem aqui, viu? A nova gramática do português contemporâneo. Mas qual que é a diferença de você simplesmente comprar essa gramática na Amazon e de eu pegar na sua mãozinha e poder ajudá-lo nessa jornada? Primeiro, você vai ter alguém com você. Você pegar a gramática, nem tudo é muito intuitivo, nem toda a linguagem é fácil e simplesmente você vai assimilar na primeira leitura. Então, eu vou poder ajudar você como uma espécie de tradutor. Vou pegar a linguagem daqui que possa parecer um pouco mais difícil e transformá-la em algo agradável, palatável, que você consiga sintetizar sem muitos problemas. Segunda coisa, a ordem da gramática nem sempre é uma ordem muito fácil. Essa daqui, por exemplo, começa por latim ao português ideal, domínio atual da língua portuguesa, fonética e fonologia, ortografia, classe, estrutura e formação de palavras, derivação e composição, frase, oração e período. Ou seja, ela começa primeiro pela parte sintática para depois falar da parte morfológica, o que é uma coisa, se não errada, pelo menos menos intuitiva. Então, eu vou fazer a minha própria separação e não estou falando que a minha separação é melhor. Mas para o conceito prático, para a ideia prática desse curso, eu acho que ela pode ser mais fácil de ser compreendida do que a ordem natural da gramática, que geralmente é técnica e acadêmica. Então, não é que a ordem seja ruim. Obviamente, as pessoas que fizeram essa gramática sabem muito mais português do que eu e estudaram muito mais do que eu. Mas eu acho que a minha ordem vai ser mais fácil de você transformar sua escrita em menos tempo. Certo? Então vai ser no Zoom, vai ser no Word, vai ser assim mesmo, vai ser brutão, vai ser sem edição, mas vai ser bom. Bora lá. Também não vai ter edição, não vai ter cortezinho, então se tiver erro, se tiver demora, vai ficar com erro com a demora mesmo. Bom, primeira coisa é saber que escrever bem não é simplesmente você escrever um texto gramaticalmente perfeito. Como falei antes, você pode escrever corretamente e escrever mal. Um texto clichê, ou que não é muito claro, ou simplesmente um texto genérico. A primeira coisa que você precisa pensar antes de escrever alguma coisa é: o que eu tenho a dizer? Você tem duas opções principais. Dizer algo que já foi dito com suas palavras por meio das suas experiências, ou dizer algo novo. Se você não tem algo novo a dizer, e se você não tem as suas próprias palavras para falar sobre algo, então você não tem o que falar. Como conseguir assuntos? Leitura, bons filmes, bons podcasts, observação do dia a dia, conversa com pessoas, fazer parte da realidade. Então, um bom texto não é apenas saber gramática. Você pode saber muito bem gramática e escrever muito mal. Mas é óbvio que saber gramática vai te ajudar a escrever melhor. Por quê? É a mesma coisa. Por exemplo, se eu sou um piloto de Fórmula 1, se eu não souber nada de mecânica, nada do meu carro, eu posso ser um excelente piloto. Mas se eu entender o básico de mecânica, como funcionam os pistões, o combustível, a quantidade de revoluções que as minhas rodas aguentam, os tipos de pneus, com certeza eu vou ser um piloto melhor.
que vou saber os limites do meu carro, que vou saber quando forçar e quando não forçar, quando preciso parar e quando não preciso parar, o que os sensores estão me indicando e por que estão me indicando. Então, quanto mais você conhecer o seu objeto, a sua ferramenta, melhor você vai ser. E no caso, se você escreve, o seu objeto, a sua ferramenta é a língua. Então não tem como você escrever melhor sem também passar pelo domínio técnico da linguagem, que não é único, mas é bastante importante. Então a gente vai passar pela gramática, obviamente não tem como, vai ter um cursinho básico de gramática, mas eu vou atrelar isso com a parte prática, para que até na parte teórica você já consiga tirar alguma lição útil que possa ser aplicável hoje na sua linguagem, certo? Então, vamos começar com gramática e eu vou dar algumas explicações. O começo, gente, é aula introdutória, sempre é um pouco mais chato. Primeira coisa é que a gramática aplicada à escrita é dividida em duas partes principais. Nós temos a morfologia e nós temos a sintaxe. Sim, essa pronúncia, mas eu acho que hoje em dia eu já aceito a pronúncia sintaxe, não tenho certeza. A morfologia, ela se preocupa em classificar as palavras. Já a sintaxe, ela se preocupa em identificar a função das palavras dentro de um texto. Vou lhes dar um exemplo. Aqui na minha mão eu tenho um óculos. Óculos é a classificação, é o nome deste objeto. Agora, um óculos, para que ele serve? Ele serve para proteger seus olhos dos raios solares. Então, o que o objeto é e o que o objeto faz são coisas diferentes. Então, primeiro a gente precisa classificar as coisas para depois entender para que elas servem. Mesma coisa aqui dos meus fones. O que são? São fones de ouvido, ou se você quiser, são headphones. Mas para que serve? Para escutar coisas sem incomodar as outras pessoas. Então, classificação e função são coisas distintas. No entanto, aqui no nosso curso, a gente vai começar focando pela morfologia, mas, simultaneamente, nós vamos ver um pouquinho de sintaxe, para que quando finalmente a gente chegar às funções sintáticas, seja mais uma revisão do que uma coisa completamente do zero. Então, a primeira parte foca na morfologia, e a segunda parte foca na sintaxe. Mas nós vamos fazer as duas coisas simultaneamente no começo, para que você já tenha uma compreensão maior sobre isso. Vamos lá? Então, como nós vamos focar na morfologia, nós vamos focar e começar pela primeira classe de gramática, de palavras, que é a que tem mais palavras e é, portanto, a principal, que são a classe dos substantivos. Se você for estudar numa gramática sozinho, vai ter muito conteúdo que não é tão distinguível ou aplicável na hora de escrever. Por exemplo, nós temos substantivos concretos. Vou botar aqui para baixo, né, que fica melhor. Concretos, como por exemplo, mesa, uma coisa tangível, uma coisa que eu consigo tocar. E nós temos os abstratos, como por exemplo, amor, uma coisa tangível, uma coisa que eu posso tocar, uma ideia, uma sensação. Legal! Você agora sabe classificar as coisas em concretas e abstratas, mas isso não vai te ajudar muito a escrever uma coisa melhor. No entanto, a gente precisa saber sim a classificação das coisas. Então, os substantivos, eles vêm de substância, como o Carlos Noguet, não sei, fala em assuma gramatical. Eu gosto dessa definição um pouco mais filosófica, porque ela nos mostra que os substantivos, para a gente memorizar o que são, elas são a substância das coisas e as coisas que podem ser feitas com aquela substância. Por exemplo, este anel, minha aliança, é uma aliança de ouro. Ouro é um substantivo. Anel, o que eu posso fazer com ouro, também vai ser um substantivo. Então, são as coisas mesmas e do que são feitas as coisas mesmas. Então, todo tipo de objeto, ser, animado ou inanimado, tudo que tem um nome é um substantivo. Renato, meu nome, é um substantivo próprio. Celular é um substantivo comum. Então, tudo que tem nome é um substantivo. Substantivo era a missão de Adão. Lembra? Adão, escola bíblica dominical? Deus chegou para Adão e falou: Adão, dê nome para as coisas.
Então, girafa, cachorro, babuíno, sei lá. Então, era dar nome às coisas. Então, substantivos serão todos os nomes, sejam para pessoas, coisas, países, o que quer que seja. Bem simples, certo? Estamos no começo. Isso é a parte morfológica. Estamos classificando os substantivos e dizendo o que são. Se você quiser aprofundar-se nos substantivos, você pode ir aqui na gramática, você vai ver, por exemplo, substantivo comum a dois gêneros, que serve tanto para masculino como para feminino, etc. Mas esses são detalhes que não vão influenciar diretamente na sua escrita, embora sejam detalhes que é bom saber. Enfim, já a sintaxe, como eu falei aqui, ela identifica a função das palavras. Os substantivos, gente, podem ter todas as funções sintáticas, mas as mais comuns, não as únicas, as mais comuns serão sujeito, objeto direto, objeto indireto e predicativo. As principais, não as únicas, certo? Para que a gente não veja tanta coisa de uma vez, eu vou deixar predicativo para depois, certo? Para a próxima aula. Porque aqui a gente já vê 3 funções sintáticas de uma vez e já é bastante. Uma quarta eu acho que poderia confundir um pouco. Sujeito é mais fácil que a gente aprende no fundamental. Sujeito vai ser aquele que faz uma ação ou recebe uma característica. Por exemplo, João joga bola. Quem é o sujeito do verbo jogar? O sujeito vai ser João, porque ele está executando a ação de jogar bola. João aqui é o sujeito. Mas isso aqui é da única forma possível. Às vezes é uma característica. João é preguiçoso. Aqui no caso, João não está recebendo, não está sendo ligado a uma ação. Ele está recebendo uma característica. Mas não importa, ele vai ser o sujeito mesmo assim. Então, o sujeito geralmente é representado por um substantivo ou por um pronome. Vamos chegar aos pronomes, calma. Mas toda frase que a gente fala quase tem um substantivo, por isso começamos por eles, além de serem também a maior classe de palavras. Então, geralmente vai ser o sujeito de uma oração, aquele que faz uma ação ou recebe uma característica barra estado. Por exemplo, João está doente. Aí não é uma característica, é um estado, mas continua valendo como sujeito. Já nos casos de o substantivo ser um objeto direto ou um objeto indireto, vamos estar associado a um verbo. Então, primeiro, objeto direto. Pedro ama futebol. Aqui nós temos dois substantivos e um verbo. Pedro, substantivo e sujeito, porque é ele que ama. E o que é amado? O futebol. Então, futebol é o objeto direto do verbo amar. Por que é objeto direto? Porque não existe preposição que antecede futebol. Então, olha como os substantivos estão tão presentes. A gente tem tanto substantivo como o sujeito, aquele que executa a ação, como também substantivo no objeto do verbo. Qual é o objeto amado ou quem é amado? O futebol, que também é um outro substantivo. Já o objeto direto vai seguir uma lógica bastante parecida, só que, perdão, indireto, mas dessa vez nós teremos uma preposição intermediando essa conexão entre sujeito e verbo. Então vamos pegar o mesmo Pedro, inclusive um grande amigo Pedro, biólogo, um abraço para você se estiver assistindo isso. Pedro gosta de futebol. O que mudou? Nada. Pedro continua sendo sujeito do verbo gostar, é ele que gosta. E o futebol continua sendo um objeto de um verbo. Mas dessa vez nós temos uma preposição intermediando esta conexão. Quem gosta, gosta de alguém. Então, de futebol é o objeto indireto do verbo gostar. E você fala, beleza, Renato, eu lembro disso da escola. Ou pelo menos não é um bicho de 7 cabeças. Eu mais ou menos lembro que a professora Márcia me ensinou isso. Sei lá, beleza. Mas vocês ficariam surpresos com quantas pessoas
fazem isso daqui, por exemplo. Opa, copiei errado. A grande verdade da minha vida é que não gosto de trabalhar. Gente, esta vírgula aqui é uma vírgula incorreta. E se você tiver um pouco mais de experiência, você bate o olho e já sabe que ela está errada. Como é que eu posso sinalizar aqui? Tem que mudar a cor. Parecendo um tiozão, né? Nossa senhora. De uma cor diferente, mas que dê pra ver também. Tá azul, dá pra ver? Não sei. Enfim. Gente, eu dificultei um pouco aqui, mas ainda é um caso muito comum de erro de vírgula e que a gente ter essa noção de sujeito vai nos ajudar já. Por exemplo, a grande verdade da minha vida, tudo isso daqui é o sujeito. E se você pensar, mas tá, onde que entra o substantivo aqui, ó? Verdade, verdade é o núcleo desse sujeito. A verdade é um substantivo. É que não gosta de trabalhar. Eu estou separando o sujeito da sua, do seu complemento, do seu predicativo, da sua característica, da sua ação, o que quer que seja, por meio dessa vírgula bem aqui. Eu não posso fazer isso em hipótese alguma. E existem muitos casos em que a gente vai ver isso. Se você for para o Instagram para ler textos, até textos que são bem escritos, muitas vezes você vai ver uma vírgula separando o sujeito de predicado indevidamente. Existem alguns casos em que você pode brincar com isso, mas não é um caso aqui. Enfim, então, gente, a gente não tem como escapar da classificação das palavras, porque é a base de tudo. Para a gente entender como elas funcionam, a gente precisa entender o que elas são primeiro. Primeira aula, muito básica, muito fácil, mas agora eu vou propor um exercício para você ver o quanto que estão presentes os substantivos da nossa escrita e para começar a reparar nos textos. Esse substantivo é sujeito? É objeto direto? É objeto indireto? Para você fixar esse conteúdo. Aula não ensina. O que vai te ensinar é a prática. É você aplicar num exercício prático aquilo que eu estou ensinando. Viu essa aula? Você não aprendeu nada. Você precisa executar, precisa fazer alguma coisa com esse conteúdo para que realmente aprenda. Então, abre o olho. Bateu o olho numa música, num texto, não seja lá o que for, vê se aquele substantivo é sujeito, ou objeto direto, ou objeto indireto, ou nenhum deles. Aí pode ser uma outra função sintática que com certeza nós vamos trabalhar aqui. Mas se você quiser se antecipar, dá uma pesquisada, que também autonomia faz parte do processo de aprendizado. Então, a minha sugestão para que vocês treinem a escrita é... Vou deixar tudo soltinho aqui. Sugestão de exercício, não obrigatório, mas é para ajudar. Escrever um texto inteiro sem nenhum substantivo abstrato. Então, apenas com substantivos concretos. Se você fez isso daqui e achou pouco, então faça o contrário. Escrever um texto inteiro sem nenhum substantivo concreto. Ou ainda, escrever um texto inteiro sem nenhum substantivo. Isso daqui é quase impossível fazer um bom texto. Eu considero impossível, eu não conseguiria fazer isso daqui. Um texto inteiro sem nenhum substantivo. Só para que vocês percebam como essa classe de palavras é importante, está presente e vai estar em quase toda frase, em quase toda construção, oração, seja lá o que for. Então, não se esqueçam de que as aulas não vão ensinar, e sim a prática. Aqui estamos construindo nossa base. É uma aula mais teórica, mais chata. É uma aula fácil, que não oferece um grande desafio, mas a gente vai aos pouquinhos chegando lá. E tente fazer um desses desafios aqui com os textos sem substantivo abstrato, ou sem concreto, ou sem nenhum substantivo, só para vocês perceberem como a gente usa toda hora isso. Por hora é só. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Vejo vocês na próxima aula. Tchau.